Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Hoje vamos falar sobre uma associação relevante e por vezes esquecida, ou pelo menos que pode não nos ocorrer porque não é assim muito falada. Então, a associação entre antidepressivos e hiponatrémia. Uma associação que ganha nova relevância com os dados de um grande estudo publicado recentemente na Clinical Pharmacology and Therapeutics. Mas afinal, de que estudo estamos a falar? Trata-se de um estudo de coorte prospectivo baseado no programa norte-americano All of Us. E vale a pena começarmos por explicar o que é este programa. O All of Us é uma iniciativa do National Institutes of Health que tem como objetivo recrutar mais de 1 milhão de participantes de todos os estados dos Estados Unidos, passa a redundância, para criar uma base de dados de cuidados de saúde muito diversificada, longitudinal e que vai buscar dados anonimizados a diversas fontes, nomeadamente a registros clínicos eletrónicos de várias instituições de saúde, também a inquéritos de vigilância epidemiológica, a dados de análises laboratoriais e até a dados biométricos de dispositivos eletrónicos, vulgarmente conhecidos como wearables. Um dado que me parece relevante é que mais de 80% dos participantes deste programa, do programa All of Us, estão normalmente subrepresentados na investigação clínica clássica, por exemplo, nos ensaios clínicos. Ou seja, é uma fonte de informação valiosíssima para estudar ao longo do tempo como diferentes fatores, incluindo até medicamentos, influenciam a saúde das pessoas. Eu penso que vamos ter resultados muito interessantes nos próximos anos e que este programa irá dar muitos frutos. E o melhor é que inclui realmente muitos grupos étnicos e sociais que habitualmente ficam de fora da investigação clínica clássica. Mas voltemos então ao estudo que quero partilhar hoje. A pergunta clínica que, no fundo, os investigadores se propuseram responder foi a seguinte: será que o uso de antidepressivos está associado a um maior risco de hiponatrémia? Os investigadores analisaram dados de mais de 17 mil pessoas que iniciaram a toma de um antidepressivo e que não tinham à partida história prévia nem causas conhecidas de hiponatrémia. O marcador que procuraram foi simples, foi a ocorrência de hiponatrémia, definida como sódio plasmático com valores iguais ou inferiores a 134 miliequivalentes por litro. Além disso, realizaram várias análises comparativas, quer comparando os vários antidepressivos entre si, usando a sertralina como indexante, quer comparando com um grupo constituído por pessoas que estavam a tomar omeprazol, um medicamento de prescrição também muito frequente, à semelhança dos antidepressivos nos Estados Unidos, e aí então usando como indexante o omeprazol. Vamos então aos principais resultados. Nos primeiros 30 dias após o início do antidepressivo, a hiponatrémia foi documentada em 0,87% dos indivíduos. Ao fim de 3 anos, a incidência de hiponatrémia aumentou para 10,5%, o que é um valor significativo. Portanto, 10,5% dos participantes a fazer um antidepressivo teve pelo menos um episódio de hiponatrémia. E chegaram ainda às seguintes conclusões. Dos vários antidepressivos, a duloxetina foi o antidepressivo que teve um risco mais elevado de hiponatrémia, com um hazard ratio de 1,37 quando se usou a sertralina como indexante. O escitalopram também apresentou um risco ligeiramente superior, com um hazard ratio de 1,16. E pelo contrário, a bupropiona e a paroxetina associaram-se a um risco menor de hiponatrémia.
Importa dizer que o estudo não nos diz qual foi a gravidade da hiponatremia, nem quantos casos foram clinicamente relevantes ou tratados, mas não deixa de ser um sinal de alerta. E mais uma nota interessante, cerca de 12% dos participantes estavam também a tomar antipsicóticos e 22% tinham diabetes. Dois fatores que, como sabemos, também podem influenciar os valores de sódio. E o que é que isto significa para nós, médicos de família? Bem, estes dados reforçam a necessidade de uma atenção, de uma certa vigilância. Não é que tenhamos de pedir sódio ou ionograma a todos os doentes que iniciam um antidepressivo, mas convém estar atentos, sobretudo em pessoas mais idosas, em pessoas que façam múltiplos medicamentos ou quando usamos antidepressivos com maior risco, como a duloxetina ou o escitalopram. Uma hiponatremia ligeira pode não dar grandes sintomas, mas pode contribuir em certa medida para fadiga, para quedas ou até alguma confusão mental, o que é particularmente preocupante na nossa população idosa. E, em jeito de conclusão, podemos dizer que este estudo mostra que a hiponatremia é um efeito adverso a ter em conta, sobretudo com o uso prolongado de antidepressivos. Pode ser ligeira, mas pode ter impacto clínico. E é algo que deve merecer a nossa atenção. Caros colegas, antes de terminar, quero recordar que temos inscrições abertas para o curso de infertilidade ao puerpério. O primeiro módulo já está disponível no Dr. Share e podem inscrever-se neste curso até o dia do segundo módulo. E, como sempre, obrigado por acompanharem este episódio do podcast MG Familiar. Esperamos que estas informações sejam úteis para a vossa prática clínica e, se for esse o caso, então partilhem este episódio com os vossos colegas e amigos. Fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.